O presidente da Câmara dos Deputados já cogita a possibilidade de suspender o recesso parlamentar caso os parlamentares tenham de analisar o pedido de investigação contra o presidente Michel Temer. E gentilmente atendendo a Jovem Pan na manhã desta sexta-feira, o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia. Deputado, bom dia, muito obrigado pela gentileza. Bom dia. Bom, deputado, o senhor esteve inclusive ontem com o presidente Michel Temer. Qual é a estratégia a partir de agora se realmente essa denúncia for feita contra o presidente Michel Temer? Olha, essa parte da estratégia é uma parte que cabe ao governo. A parte que cabe à Câmara, respeitando a Constituição, as leis, dá o trâmite respeitado os prazos legais da defesa, do relator na Comissão de Constituição e Justiça, porque assim que a denúncia, se ela de fato acontecer, chegar à presidência, será encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça, né, e terminado esse prazo da defesa, do relator, o possível prazo de vistas, né, aprovado na comissão, nós vamos levar ao plenário. O que eu disse ontem, para mim foi uma coisa muito óbvia, mas talvez pelo feriado tenha dado uma repercussão maior, é que eu acho que é uma coisa dessa, uma denúncia contra o presidente é uma coisa muito grave, e não podemos parar. Se ela acontecer agora e o processo caminhar no meio do período de recesso, eu acho que o correto, né, e o prudente é que a gente continue trabalhando, né? Então o que eu quis deixar bem claro é que eu não estou aqui como presidente, apesar de ser da base do governo do presidente Michel Temer, não estou como presidente para acelerar nada, mas também acho que nós não devemos atrasar nenhum processo desse, porque, sem dúvida nenhuma, a agenda da Câmara, as atenções de boa parte da sociedade ficarão nesse tema. Então, como é um tema grave e, na minha opinião, precisa ser resolvido sem atraso. É óbvio que eu disse ontem a alguns, estou deixando claro aqui, não tenho nenhum intuito como presidente de instrumentalizar essa operação por nenhuma estratégia minha. A minha estratégia é sempre o respeito à Constituição, ao regimento da Casa, para que o presidente tenha, acontecendo a denúncia, o direito à sua defesa, o relator o tempo necessário das 5 sessões para apresentar o seu voto, a comissão vote, aí vamos ao plenário. Agora não podemos parar, vamos parar 15 dias, daqui a 15 dias a gente vota no plenário. Eu acho que isso é que não pode acontecer. Para mim é muito óbvio isso, a Câmara de Deputados numa situação dessa não pode parar. Mas essa hoje é uma decisão coletiva, né? Uma decisão do plenário, já não é mais uma decisão do presidente exclusiva, como foi no passado do presidente das casas ou do próprio presidente da República. O plenário tem que aprovar. Então é uma opinião que eu tenho, que esse processo, quando chegar, ele precisa funcionar respeitados os prazos legais, precisa ter o início, meio, fim, em sequência, sem nenhum tipo de parada, nem para o recesso, no meu ponto de vista. Deputado Rodrigo Maia, por favor, em relação ao impeachment, os pedidos de impeachment, especialmente o da OAB, o que aconteceu? Já chegou, o pedido, por exemplo, da OAB chegou às suas mãos. Já teve uma apreciação por parte do senhor? Não, a minha assessoria técnica está estudando cada um dos pedidos, e assim que tiver o parecer técnico, eu vou tomar a decisão, entendeu? É assim que funciona. O impeachment, diferente de uma denúncia, eles são pedidos legítimos, são políticos, são julgamentos no caso político, mais político, e o tempo do presidente é um tempo que na história nenhum pedido de impeachment foi aceito com essa urgência. Então não será comigo que farei uma coisa acelerada nesse campo. Então a assessoria está analisando cada um dos pedidos, né, assim que eles estiverem prontos, alguns com problemas na documentação, outros com certamente toda a documentação correta, e aí vamos depois superar a questão do mérito para ver se cabe ou não o deferimento. Mas a assessoria está analisando os pedidos que existem e no momento adequado eu vou tomar a decisão. Estamos entrevistando aqui no Jornal da Manhã o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. Deputado, quem faz agora a pergunta ao senhor é a nossa companheira Vera Magalhães. Vera. Bom dia, presidente. Eu vi a sua declaração ontem a respeito de acelerar, de não fazer o recesso caso a denúncia chegue. Queria saber se o senhor tem alguma avaliação sobre como a Casa hoje está propensa a votar nesse caso. O presidente precisa de só 172 votos para que a denúncia não seja levada adiante, para que ela seja arquivada. O senhor acha que a base, apesar de estar um pouco fragilizada ainda, tem este número para dar ao presidente? Olha, Vera, o problema é que nós estamos discutindo ainda em hipótese, né? Haverá denúncia? Pelo que vocês estão dizendo, sim.
qual é o teor da denúncia, né? Eu acho que sem o teor da denúncia, sem o teor daquilo que a Procuradoria vai encaminhar à Câmara, fica difícil você fazer uma avaliação mais concreta se quantos votos tem, se tem ou não tem, entendeu? Eu acho que é um tema assim que eu fico, às vezes eu vejo alguns dizendo, não, eu vou votar a favor, mas eu vou votar a favor do quê? Então, acho que sem saber o que é a denúncia, é difícil que os deputados e as deputadas possam, hoje, você ter uma noção se o presidente tem mais ou menos votos, né, para um processo desse. Entendeu? Mais uma questão, Vera? Mérito, o senhor acha que é consistente o que tem ali contra o presidente? Eu vou esperar a denúncia, Vera. Com a denúncia, eu posso formar minha opinião. Agora, sem a denúncia, eu não vou formar minha opinião. Ainda é um inquérito que não virou denúncia. Quando um inquérito virar denúncia, eu vou ter uma opinião se de fato é consistente ou não a peça da PGR, até porque certamente a Procuradoria tem fatos, tem elementos, informações que nós não temos. Então seria precipitado ter uma opinião agora sobre esse tema. Ô, presidente, o seu partido é o Democratas, né? E a gente vem acompanhando, principalmente a gente acompanhou na semana passada a questão do PSDB, a decisão do PSDB de continuar no governo, e tem uma informação hoje que alguns integrantes do PSB podem desembarcar do governo, só que o senhor, de uma certa maneira, ou pelo menos o seu partido, poderia tentar atrair, na verdade, os descontentes do PSB. Isso é possível, presidente? Olha, o que tem, na verdade, é um diálogo com aqueles deputados do PSB que são da base do governo, continuaram na base do governo, como o DEM é da base do governo, para que se possa fazer vamos dizer, uma aproximação desses deputados que estão numa posição, o partido contra o governo, mas a bancada, pelo menos por enquanto, majoritariamente a favor, para que essa parte importante da bancada do PSB possa estar próxima à nossa bancada, a bancada do DEM, a bancada dos partidos da base. Então o diálogo, nesse momento, ele é exclusivo para que se possa ter, inclusive, vamos dizer assim, um bloco informal, né? Um grupo informal de deputados e partidos, para que a gente possa, já que temos convergência na agenda, principalmente na agenda de reformas, a gente possa trabalhar juntos, já que há essa hoje dentro do PSB, essa divisão. Então, nesse momento, está exclusivo nesse tema, de como esses deputados do PSB podem trabalhar em conjunto conosco. E como a agenda do DEM é uma agenda parecida com essa parte dos deputados do PSB, que são, na sua maioria, deputados que foram para o PSB numa agregação que o ex-presidente do PSB, o ex-governador Eduardo Campos, fez naquele momento para tentar agregar mais à direita a possível candidatura presidencial dele. Então, são parlamentares que têm muita convergência nos temas com democratas. Então, o que a gente quer é que, já que há convergência na agenda, que a gente possa estar trabalhando em conjunto, em sintonia na Câmara de Deputados. Denise. Deputada Denise Campos de Toledo, em relação à agenda econômica, o senhor vê condições de a reforma da Previdência avançar na Câmara antes do recesso? Olha, é claro que, sendo bem transparente, eu acho que a denúncia pode atrasar, porque vai ficar difícil tratar dos dois temas, né? Que são temas todos os dois muito, serão todos os dois muito relevantes. Mas eu na semana passada pedi uma audiência com o doutor Marcelo Caetano, ele veio aqui no gabinete, fizemos uma reunião para discutir o texto aprovado na comissão e já combinei com o relator e vou combinar com alguns líderes a partir dessa semana que a gente volte, já que essa matéria foi aprovada com outro texto na comissão, com o texto que foi bem negociado pelo relator, que a gente volte a conversar com os líderes, com parte de cada bancada, para que a gente possa manter esse debate dentro da casa, para que no momento que a gente tenha condições, a gente possa colocar em votação. A gente sabe que a reforma da Previdência ela é fundamental, né? A gente sabe que não adianta, vamos dizer, a reforma trabalhista, que ela do meu ponto de vista, que foi aprovado, é muito importante, é uma grande reforma trabalhista, que terá impactos fortes no curto prazo, se nós tivermos a reforma da Previdência, porque a reforma da Previdência é que vai garantir, né, a saúde do governo brasileiro no médio e longo prazo. Então a gente sabe que nenhuma agenda de curto prazo ela terá efeitos se nós não tivermos as condições de, até o final do recesso, se possível, ou no início de agosto, a gente possa avançar com a reforma da Previdência. Eu acho que se não houver denúncia nas próximas semanas,
a gente vai avançar com a reforma da Previdência, com certeza. Se houver a denúncia na próxima semana, eu acho que a gente vai atrasar aí o prazo da denúncia para que a gente possa começar a votação da reforma da Previdência. Presidente Rodrigo Maia, com todos esses tropeços, essas pedras no meio do caminho, vai dar para o senhor conduzir o nosso parlamento, a nossa Câmara? Não, nós estamos conduzindo. Semana passada nós votamos uma matéria que foi muito importante, foi aquela questão da liberação daqueles precatórios que não são questionados, vão dar um alívio, vão dar uma arrecadação para o governo de 8 bilhões, o que vai, me garantiu, por exemplo, o ministro do Planejamento, que com essa matéria aprovada, ia conseguir liberar um bom orçamento para o Ministério da Educação, que é uma área fundamental para qualquer país, muito mais para o nosso país. Então eu acho que nós estamos conduzindo uma agenda, né, e tenho certeza que com a denúncia a gente atrasa um pouquinho, mas nós temos um objetivo. Nós entendemos e temos a franqueza de falar para a sociedade brasileira. Nós precisamos da reforma da Previdência, ela é decisiva para o futuro das nossas famílias, ela é decisiva para o futuro do desenvolvimento, do crescimento, da geração de emprego, por mais que para alguns isso não pareça verdade, que é quase aquele discurso que a Previdência vai tirar direitos. O que nós queremos, na verdade, é garantir os direitos de todos, os direitos futuros, e nós vamos manter a nossa agenda de reformas, a agenda que vai dar condições para que o setor privado possa voltar a investir no Brasil. Deputado, para fechar nossa entrevista, a última pergunta, Vera Magalhães. Deputado, o governo tem feito esse discurso da necessidade da reforma da Previdência para equilibrar o caixa, e quando assumiu, Michel Temer fez muito esse discurso de que faria o ajuste fiscal e nomeou uma equipe econômica comprometida com isso. No entanto, com o agravamento da crise política, o governo começa a dar sinais de ceder o ajuste fiscal, o aperto fiscal, para obter apoio no Congresso. Então já fez aí alguns acenos aos governos, liberando alguma renegociação, agora fala em refis, está falando em reduzir a alíquota do imposto de renda, aquela alíquota mais alta. A gente pode caminhar para uma coisa que se descambe do controle fiscal para um populismo visto, por exemplo, no governo Dilma Rousseff? Não, de forma nenhuma. Vamos lá, por parte. O refis foi um tema que nós discutimos ano passado e a equipe econômica editou uma medida provisória com o presidente, claro, que não foi na linha do que era o pleito de muitas empresas que estão nessa crise que o Brasil viveu nos últimos, continua vivendo, mas viveu nos últimos anos uma crise econômica brutal. Os governos quebraram, como é o caso do Rio, muitas empresas quebraram também. Então, o refis é para reorganizar as empresas, não são empresas que estão pagando, vão deixar de pagar, são empresas que não têm mais condição de pagar impostos. Então, o refis que a gente propôs, o que foi editado agora, foi todo acertado com a equipe econômica, que você sabe que é muito dura, né? O Henrique Meirelles, o Guardia, toda a equipe econômica. Então, aquilo ali tem o aval da equipe econômica, que eu tenho certeza que essa equipe econômica, graças a Deus, não vai caminhar para um populismo fiscal. A questão do BNDES é outro ponto que eu também ajudei a organizar a reunião da semana passada junto com o governador Marconi Perillo. Há na lei de renegociação das dívidas, que nós aprovamos no ano passado, a questão que trata do alongamento de todas as dívidas, inclusive do BNDES. Só que essa lei que foi aprovada pelo Congresso e foi sancionada pelo presidente da República, o BNDES não colocou em prática. Então, o que os governadores estão pleiteando há algum tempo é que essa lei que foi aprovada em dezembro, então não é nenhuma novidade, não é fato novo, né, ela precisa ser implementada. Apenas isso, são esses dois temas. O terceiro tema do imposto de renda, pelo menos comigo, ninguém nunca discutiu. Os outros temas, eu, o senador Eunício, temos discutido juntos com a equipe econômica, com o presidente Michel, tanto a questão do refis quanto a questão do alongamento das dívidas do BNDES. Até o senador Eunício mais do que eu, que é uma questão federativa, e ele preside o Senado, que é a Casa da Federação. Então, esses temas, agora, esse outro do imposto de renda, eu não ouvi falar desse tema ainda, então não tenho como dar opinião sobre ele. Presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, do DEM. Muito obrigado pela entrevista à Jovem Pan. Até uma próxima, deputado. Obrigado.